Bora falar de futebol? Análise sobre a temporada dos goleiros 2024 no Palmeiras. A gente precisa olhar posição a posição, essa é a primeira, naturalmente, para avaliar o que fazer em 2025 em relação a planejamento. E a gente vai falar sobre o Everton, Marcelo Lomba e, confesso, não vamos falar sobre Mateusão por motivos óbvios. Mas antes, para a galera que está chegando aqui no canal do Fragoso pela primeira vez, eu vou fazer minha apresentação. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, quero aquela plaquinha para colocar aqui, ó. Me dá essa moral? Se inscreve aqui no canal e já clica no botão do lado para ativar as notificações, é esse sininho aí. Além disso, mostra para o YouTube que o trabalho aqui é bem feito diariamente. Clica no botão do like e no botão do hype. Esses dois botões vão fazer o YouTube mandar o vídeo para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, com um elogio, crítica, algo a discordar, a concordar, a acrescentar no vídeo. Fique super à vontade, o espaço é todo seu. Debata com a galera aqui embaixo que tem muita opinião boa. E se você quiser se tornar membro do canal, um apoiador direto, eu vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo? Veja só, o Everton, Marcelo Lomba e Mateusão são os três goleiros do Palmeiras na temporada de 2024. E aí, já vale descartarmos aqui o Mateusão. Goleiro de 22 anos da base, não atuou, vem há 2 temporadas no Palmeiras, depois de um empréstimo para o Portimonense, chegou a jogar 7 partidas por lá, para ganhar experiência no futebol europeu, entender um novo contexto, mas é um goleiro muito jovem que não participou da temporada e que não se sabe se de fato é uma peça de reposição caso o Everton ou o Lomba deixem o time em algum momento. Não se tem, nesse momento, uma análise em relação ao Mateusão, porque nem estrear no profissional ele estreou. Então bora para o Marcelo Lomba, né? Marcelo Lomba, para um goleiro que atuou em 6 partidas na temporada, na minha concepção, ele foi bem. A gente vai mergulhar num tema em breve em relação à idade dos goleiros do Palmeiras, mas com muita calma e até olhando para os concorrentes diretos por títulos dentro do futebol brasileiro. Mas falando sobre o Lomba, não tem dúvida de que ele passou de ano, podemos dizer assim, né? Palmeiras e Red Bull Bragantino, por exemplo, para citar, são só 6 jogos. Em janeiro, ele teve uma atuação segura. Depois ele vai jogar em fevereiro, e a gente sabe como a questão envolvendo ritmo para goleiro pesa muito. Então, ele foi jogando picado e foi dando conta do recado. Em fevereiro, o Palmeiras vence o São Bernardo por 1-0, ele também tem uma atuação segura. Contra o São Lourenço, em abril, empate por 1-1, ele faz defesas muito importantes na Argentina ao longo do 0-0, hein? Muito importantes. Defesas que nem parecem de um goleiro que estava sem ritmo. Depois, no 1-0, ele segurou a bronca até o último lance, quando o São Lourenço ainda tentava fazer o segundo gol. Então, o Marcelo Lomba foi muito bem nesse jogo, que foi um jogo pesado, um jogo de Libertadores e sem ritmo. Depois ele aparece na Copa do Brasil nas partidas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Muitos podem se lembrar na primeira partida, ou melhor, na segunda partida, né? Não na primeira mesmo, 2-1 no Allianz Parque, que ele falha no gol. E é verdade, mas a gente está falando em maio, né? Era um goleiro que havia atuado em janeiro, depois em fevereiro, depois em abril, depois em maio. Um jogo por mês, basicamente. Então é natural que em algum momento apareça ali a falta de ritmo. E apareceu nessa falha. Mas ele também faz 2 defesaças ao longo do jogo. Defesaças. Uma no 0-0 e a outra no 1-0. Então, tem a falha, é preciso considerar, mas é preciso considerar também que ao longo do confronto ele fez defesas importantes. E o Fernando Praz, inclusive, falava muito sobre essa questão de como um goleiro reage a uma falha. E ele reagiu bem, mantendo a concentração e mantendo o foco. Depois, ele joga contra o Botafogo novamente, lá em Ribeirão Preto, 0-0, atuação segura com, no máximo, um erro ali numa saída de gol para cortar um cruzamento, mas claramente por falta de ritmo. E não gerou nada no lance, né? Mas uma atuação também tranquila. E para fechar o ano, ele fecha em julho, né? Veja só como é difícil para um goleiro reserva ter ritmo, ter frequência. Praticamente um jogo por mês, até julho, depois não jogou mais. Tomou 2 gols normais contra o Vitória, nenhum por falha. Então a gente pode dizer que basicamente o Marcelo Lomba passou de ano. Quando precisou, apareceu
e apareceu bem. Não foi um goleiro que demonstrou dificuldade na falta de ritmo. Mas já é um goleiro, convenhamos, mais velho. É um goleiro que é mais velho, inclusive, do que o Everton. E a gente vai falar sobre isso já já. Falando no goleiro Everton, titular do Palmeiras, começou mal a temporada, né? Inclusive, muitos torcedores na época e muitos analistas já imaginavam o seguinte: será que é o fim de ciclo do Everton? Será que começou um momento de queda desse goleiro depois da seleção brasileira recente? E isso pesou para o Everton. Foi um começo ruim mesmo. O Campeonato Paulista do goleiro Everton não é bom, com exceção da reta final. E esse é um ponto interessante. Mas eu entrevistei o goleiro Everton nessa temporada, e foi no meio do ano, e o Everton disse o seguinte, ele falou, cara, eu senti bastante a sensação de um fim de ciclo na seleção brasileira. E isso mexeu com a minha cabeça. Mexeu com o meu foco, mexeu com a minha concentração, eu precisei trabalhar isso. Só que acabou afetando o desempenho nesse começo de ano. E a confiança foi baixando, e a gente sabe que futebol tem muito de confiança. Demais. Um jogador com confiança, médio, ele vai fazer muito gol, ele vai dar muito passe. Um jogador médio que esteja com confiança baixa, ele vai fazer um jogo terrível. A confiança é 50% do atleta. Os outros 50%, claro, envolvem questão tática, física, a questão técnica, mas um jogador muito confiante, ele tem tudo para se superar. E, claro, como eu disse, vale o inverso. O Everton começou a temporada sem confiança. E foi mal no Paulistão. Foi mal. Só que, na semifinal contra o Novo Horizontino, o Everton fecha o gol. O Palmeiras tem um primeiro tempo, inclusive, terrível contra o Novo Horizontino, e o Everton é fundamental no Allianz Parque para segurar o 0-0, para impedir que o Novo Horizontino abrisse o placar. Fundamental. Fecha o gol naquela partida em que o Palmeiras se classifica vencendo por apenas 1-0. É bom lembrar isso. E na final, diante do Santos, o Everton é peça-chave. Não dá para discutir a importância do Everton numa final de Campeonato Paulista. Ele foi fundamental quando o bicho pegou. O Palmeiras só conquistou o título paulista na temporada e ele foi peça-chave no momento decisivo. Contra o Novo Horizontino, primeiro momento decisivo, e diante do Santos, a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar que o Everton, ele impede um 2-0 na Vila Belmiro, uma paulada do Joaquim dentro da grande área numa sobra de bola, uma defesaça. O Santos abriria 2-0 ali. E aí, claro que reverter seria uma missão mais complicada. No jogo do Allianz Parque, com 5 minutos de jogo, o Pituca acerta o ângulo do Everton. E ele faz uma defesaça. Defesaça. O Santos abriria 1-0 dentro do Allianz Parque, poderia mexer demais com o psicológico dos jogadores, com o ambiente do Allianz Parque, que era um ambiente de confiança por conta do time da virada dos últimos 2 anos no Campeonato Paulista. E depois, contra o Guilherme, que foi o melhor jogador do Santos no ano, ele faz uma defesaça cara a cara. O Palmeiras vencia por 1-0, o Guilherme poderia esfriar o jogo, colocaria o Santos em vantagem no agregado novamente. E o Everton faz uma defesaça. No fim, o Aníbal Moreno faz o segundo gol e o Palmeiras é campeão paulista, muito porque o Everton impediu que o Santos fosse abrir vantagem, que o Santos voltasse à frente no placar agregado. Ele foi peça-chave. E dali para frente, depois desse decisivo momento para o Palmeiras conquistar o histórico tricampeonato paulista, a confiança voltou. Não só a confiança voltou, como também as convocações para a seleção brasileira voltaram. Tamanha a volta por cima do goleiro Everton. Foi uma volta por cima muito grande. Não à toa, o Everton, dali para frente, voltou a pegar o que pegava e voltou, inclusive, a participar das jogadas ofensivas do Palmeiras, que é uma característica muito forte do Everton em relação a ter visão de jogo para rapidamente, num ataque em que o adversário acaba desperdiçando uma bola para o tiro de meta ou ele encaixa, botar o Palmeiras em velocidade no campo de ataque com o adversário absolutamente exposto. Ele inclusive tem uma assistência para o Rony nessa temporada assim e acelerou outras jogadas que não foram assistências diretas, mas que foram passes para o Palmeiras sair em velocidade e colocar a bola na rede. Isso evidentemente conta demais para elevar até a confiança. Sendo assim, a gente observa um goleiro que volta a ter confiança, volta a pegar muito e fecha o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de regularidade, no 4º lugar entre os goleiros com mais gols evitados, ou seja, defesas difíceis. À frente dele, apenas Fábio do Fluminense, João Ricardo do Fortaleza e Cleiton
do Red Bull Bragantino. Ele e o John, inclusive, goleiro do Botafogo, terminam o Campeonato Brasileiro sendo os dois goleiros com mais jogos sem serem vazados. E claro que olhando, inclusive, para um Palmeiras que teve uma defesa que oscilou bastante, o Aníbal caiu de rendimento no segundo semestre, o Palmeiras não teve uma dupla de defesa que teve uma regularidade ao longo da temporada, sempre o Murilo e o Gustavo Gomes ficaram fora por problemas físicos, ou por suspensões, ou Copa América e por aí vai, o Vitor Reis entrava, às vezes de um lado, às vezes do outro, mexia também com essa questão da segurança da defesa, e o Everton estava lá. E o Everton deu uma resposta, com os números que eu citei, inclusive. E muita gente vai falar, bom, Fragoso, mas você tem que lembrar das falhas nos derbys. É verdade, o Everton falhou nos derbys. Mas a regularidade é tudo. Se você for buscar a temporada do John, a temporada do Fábio, a temporada do Hugo Souza, que se destacou muito também, o João Ricardo no Fortaleza, que foi um goleiraço no Campeonato Brasileiro, está na minha seleção, todos eles têm falhas ao longo da temporada. É verdade, as falhas aconteceram no derby, isso tem um peso diferente para o torcedor, mas no duro, a regularidade do Everton é enorme. Você não encontra tantas falhas. Você encontra um número muito parecido de falhas dos outros goleiros que foram os melhores do ano. Então o Everton está entre os melhores do ano. E é bom destacar que ele deu a volta por cima até na sua postura. Porque o Everton, quando falha no empate de 2-2 diante do Corinthians na Arena Barueri, ele não toma a posição de falar com o torcedor que estava muito machucado naquele momento. E ouvir uma palavra do Everton seria muito bom para o torcedor do Palmeiras naquele momento. É a minha visão. O Everton é um ídolo, o Everton é um dos goleiros mais vencedores da história do Palmeiras. O Everton é um cara que o torcedor confia. E se ele falasse, depois daquele jogo, sobre a falha, tentasse passar confiança de que as coisas melhorariam, que não se repetiria, por exemplo, o torcedor se sentiria mais abraçado naquele momento. Foi o que deu para sentir em relação às manifestações da torcida depois da falha do Everton. E ele percebe isso, e no segundo semestre, quando ele falha no segundo gol da vitória do Corinthians na Neoquímica Arena, ele pede para falar com a imprensa. E ele explica que falhou, que perdeu o tempo da bola, a bola correu demais no gramado da Neoquímica, e isso acabou acontecendo, pede desculpas pela falha, todo mundo falha, mas o time seguia na disputa pelo título. E é uma postura de ídolo, uma postura de liderança que ele não teve no Campeonato Paulista e poderia ter, e se redimiu fazendo isso depois da falha na Neoquímica Arena. Um goleiro que pouco falha. Então, quando falha, é bom falar, é bom mostrar que isso não vai abalar a confiança do elenco, não vai abalar a confiança do trabalho dele e tentar dar uma resposta ao torcedor para que ele se sinta melhor nesses momentos em que está machucado por conta de jogos mais pesados, digamos assim, né? Agora, olhando para a temporada de 2025, Lomba passou de ano, o Everton terminou a temporada muito bem, mas já é hora de começar a pensar numa peça de transição para o Lomba. Tendo o Everton uma peça de reposição no banco que o faça seguir jogando muita bola, é verdade, mas em caso de queda do Everton, tem um goleiro no banco de reservas para assumir a posição mais à frente. Nesse momento, o Everton não entrega argumentos para dizer ele está num momento de queda da temporada, ele está num momento de queda da carreira, melhor dizendo. Ele não entrega ingredientes para isso. É um goleiro que se prepara muito fisicamente, é um líder do elenco, mas às vezes essa queda de rendimento acontece de repente. O goleiro Cássio do Corinthians, por exemplo, foi assim. Ele sai de uma temporada espetacular para uma temporada em que ele começa a falhar, e aí as falhas começam a acontecer com frequência, e já se questiona, e quem duvida da qualidade do Cássio? Ninguém. Então, a transição ela precisa ser preparada antes do momento em que o fim de ciclo parece estar iminente. O Marcelo Lomba tem 38 anos, ou melhor, fará 38 anos na temporada de 2025. Pode ficar para mais uma temporada? Creio que pode. O Everton não dá sinais aí nesse momento de queda de rendimento, o próprio Lomba não deu sinais. Então, para 2025, o Lomba e o Everton tá bem pago, com o Mateusão como terceira opção. Mas já em 2025, meio do ano, já é preciso trabalhar numa peça para a próxima temporada, para já chegar, ir se adaptando. O Marcelo Lomba se despede ao final do ano porque vai fazer 39. O Palmeiras precisa trabalhar isso. Os concorrentes do Palmeiras já fizeram suas renovações. Vamos olhar ao redor, que é sempre importante observar como o mercado está agindo.
O Botafogo renovou o seu gol com o goleiro John. Tinha o Perry, que foi muito bem lá atrás, acabou tendo suas falhas, mas foi um goleiro inclusive convocado para a seleção brasileira. O John é um goleiro jovem. O Corinthians, depois do Cássio, renovou o seu gol com o Hugo Souza, que vai mostrando que se adaptou muito rapidamente, fez a transição e conseguiu se tornar um ídolo da torcida. O Flamengo fez a renovação do seu gol com o goleiro Rossi. São jogadores que têm muita lenha para queimar ainda em relação à idade. O Fortaleza precisa começar a pensar numa renovação para o João Ricardo, apesar, evidentemente, da grande temporada que fez, 36 anos de idade. O próprio Cruzeiro, com o Cássio, fez essa contratação, mas a depender do que o Cássio apresentar nessa temporada, e ele já apresentou alguns sinais de queda no Corinthians, nesse momento no Cruzeiro também não foi um goleiro absolutamente seguro, também precisa trabalhar, e o Palmeiras não vive esse momento de queda dos seus goleiros, mas a idade de fim de ciclo se aproxima. E com isso, é muito interessante começar a preparar uma peça, como o Palmeiras chegou a fazer com o próprio Everton, quando tinha Praz e Jailson. Eu vejo dessa maneira, claro que eu quero a sua visão aqui, analisando a temporada dos goleiros de 2024, o que o Palmeiras precisa pensar para 2025. A série começa com essa análise dos goleiros e nós vamos para as próximas posições nos próximos dias. Lembrando que nesse momento, sem bola rolando, a gente vai com vídeos a cada 2 dias, com análises detalhadas, precisas, para que você se sinta bem informado e conclua essa temporada de 2024. Mais do que concluir, tire suas próprias conclusões com as informações que eu trago aqui. Fique à vontade para discordar, para concordar, para agregar algo nos comentários, debater com a galera. É muito importante a sua participação. Também quero aqui a sua inscrição se você não é inscrito. Me dá essa moral? Clique no botão de inscrição, clica no botão do sininho também para ativar as notificações. Não se esqueça do like e do hype também para mostrar para o YouTube que o trabalho é bem feito aqui no canal do Fragoso. Maravilha? Espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.